Agora a gente vai falar no princípio de Le Chatelier. Bom, eu quero fazer um resuminho, então vamos lembrar. Ele vai te perguntar sobre 4 coisas. Ele vai te perguntar sobre o catalisador, sobre a pressão, sobre a temperatura e sobre a concentração. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar pelo catalisador. Qual que é o papel do catalisador? Bom, o catalisador aumenta a velocidade da reação. Por que mesmo? Porque reduz a energia de ativação. Só que a gente combinou que tudo que o catalisador faz no sentido 1, ele também faz no sentido 2. Ou seja, o quanto o catalisador favorece a reação direta é o quanto ele favorece a reação inversa. Então o catalisador nunca, vamos entender isso é muito importante, nunca altera o equilíbrio. Então, qualquer exercício que você faça em que o examinador pergunte para você se existe deslocamento de equilíbrio por adição de catalisador, a sua resposta vai ser sempre não. E se a questão for teste, qualquer alternativa que tenha catalisador, você já pode excluir. Bom, então fácil. Sobraram 3 coisas. Sobrou a pressão total. Agora você vai me ajudar. Eu vou colocar uma flechinha para cima, você vai pensar na palavra aumenta. Eu vou colocar uma flechinha para baixo, você vai pensar na palavra diminui. Sempre que a pressão aumentar, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio será deslocado sempre no sentido da reação que tem menor quantidade em mol. Isso nunca vai mudar. Por outro lado, sempre que a pressão diminuir, o equilíbrio será deslocado no sentido da reação que tem maior quantidade em mol. Isso vai ser sempre verdadeiro. Combinado? O que eu vou fazer? Vou escolher 2 exemplos para você ver. 2NO2, N2O4. Sentido 1, sentido 2, aqui é gás, aqui é gás. Então, quando você estiver na prova, primeira coisa que você vai fazer, vamos olhar os coeficientes estequiométricos, 2 e 1. Então, aqui são 2 mol. E aqui é 1 mol, uma coisa importante. Como a gente está pensando em pressão, eu estou pensando em PV igual a RT. PV igual a RT é uma equação que vale para gás. Então, quando eu conto quantos mols tem aqui, é só de quem é gás. Combinado? Então, eu estou pensando sempre em gás. É gás, 2 mols. É gás, 1 mol. Beleza. Aumentou a pressão. Pelo princípio de Le Chatelier, quando a pressão aumenta, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação que tem menor quantidade em mol. Então o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. E aí a concentração desse cara vai aumentar. Se a prova disser, por exemplo, para você que esse moço é incolor, beleza? E esse moço é marrom. Deslocar o equilíbrio para a direita é favorecer o incolor. Então a intensidade da coloração vai diminuir, beleza? Por outro lado, se a pressão diminui pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação que tem maior quantidade em mol. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Olha só, se eu disse que esse cara é incolor e esse é marrom, deslocar para a esquerda é favorecer a formação desse cara. Então a intensidade da coloração ela vai aumentar. Combinado? Vou te propor uma segunda ideia e aí eu vou mexer com uma coisa que me interessa muito. Olha só.
Fe2O3 mais CO Fe mais CO2. A prova sempre vai me dar a reação química e a prova sempre vai me dar os estados físicos. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 3. Olha só que legal. O que eu fiz aqui em cima? Primeira coisa que eu fiz foi contar os mols. Só que aqui tem uma coisa, e eu fiz isso de propósito. Como eu estou pensando em pressão, eu estou pensando em quem colabora para a pressão. E quem colabora para a pressão é gás. Tudo bem que aqui é sólido? Então olha só. Você está vendo tudo isso? Tudo isso eu vou chamar de 3 mol. Por quê? Porque como esse cara é sólido, eu estou chamando ele de 0. E quando eu coloco 0 para ele, o que eu estou dizendo? Qual é a contribuição que ele exerce na pressão? Nenhuma. Então aqui é 3 por causa desse cara. Então esse cara eu estou contando como 0. Então uma dica. Quando você vai contar quantos mols tem de cada lado, só de quem é gás. Então líquido eu vou chamar de 0. Aquoso eu vou chamar de 0. Sólido eu vou chamar de 0. Só conto quem é gás. Estamos de acordo que aqui é a mesma coisa? Ó, 2, mas é sólido, então é 0. 3 mol. Olha que legal o que o Sassá vai te falar. Por que catalisador não desloca equilíbrio? Porque a influência que ele tem na reação direta e na inversa é igual. Como nesse caso as quantidades em mol são iguais, olha só, a pressão total não altera o equilíbrio. Pronto. Então eu preciso falar de 4 coisas. Já falei de 2. Já falei de catalisador e já falei de pressão. Agora eu vou apagar e vou falar de 2. Vou falar da temperatura, porque ela é especial, da concentração. E aí, para você relembrar, eu vou fazer 2 exercícios, beleza? Me dá um minuto para eu apagar aqui. Agora a gente vai falar da temperatura. Aqui tem uma coisa importantíssima. A temperatura vai mexer na constante de equilíbrio. Não importa o nome, combinado? Ó, Kc, Kp, Ka, Kw, KPS, não importa a constante. Temperatura mudou, a constante vai mudar. Mesma ideia, hein? Vou colocar uma flechinha para cima. Então estou contando que a temperatura aumentou. Aumentou a temperatura? O deslocamento de equilíbrio é sempre no sentido da reação endotérmica. Vamos lembrar que a reação endo é aquela cujo ΔH é positivo. Isso é sempre verdadeiro. Diminuir a temperatura, sempre que a temperatura diminuir, então o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação exotérmica. Então é aquela cujo ΔH é negativo. Isso nunca vai mudar. Maravilha. Bom, e agora? Agora eu quero fazer uma segunda análise. Agora eu quero analisar a temperatura mexendo na constante de equilíbrio. Eu tenho 2 possibilidades. Olha que legal. Eu vou achar que é A que vira B. Sentido 1, sentido 2. Vou admitir que o ΔH é positivo. ΔH é positivo? Não tenho dúvida. A direta é endo, a inversa é exo. Agora preciso de você. A constante de equilíbrio, não importa o nome dela, é sempre lado direito sobre lado esquerdo. Quando a temperatura aumenta, o que acontece é que o equilíbrio é deslocado no sentido de qual reação? Da endotérmica. Quando o equilíbrio é deslocado no sentido da reação endotérmica, o que acontece com a quantidade de B?
aumenta. Ó, vamos fazer um raciocínio bem fácil. Eu tenho uma fração. O numerador está aumentando muito. A consequência é que a constante de equilíbrio também vai aumentar. Então, se você olhar um gráfico ou uma tabela e você observar que a temperatura aumentou e a constante aumentou, certeza que o ΔH da reação é positivo. Aqui vale um comentário, ó. Temperatura, constante de equilíbrio, não importa qual, função crescente. Sempre o ΔH da reação é positivo. Você não sabe qual é o valor do ΔH, mas você tem certeza absoluta que o ΔH é positivo. Maravilha. Eu tenho uma segunda possibilidade. Só tem duas. Possibilidade que eu vou chamar de B. Agora eu vou trocar as letras, porque eu quero que você pense numa reação totalmente diferente daquela. X que vira Y, mas agora o ΔH é negativo. Então o que mudou? O que mudou é que aqui é exo, então aqui é endo. Ou seja, o ΔH está sempre associado à reação direta. Lá vamos nós. Constante de equilíbrio. Como é que é mesmo? É lado direito sobre lado esquerdo. Vou aumentar a temperatura. Aumentei a temperatura? O equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Como o equilíbrio vai ser deslocado na reação endotérmica, agora o equilíbrio é deslocado para lá. O que acontece é que aumenta o valor do X. Ó, olha aqui. Agora é esse cara que está aumentando. Ou seja, se eu tenho uma fração e agora o denominador aumenta, a consequência é que a constante de equilíbrio diminui. Ou seja, se eu olhar um gráfico e uma tabela, temperatura aumentou, constante aumentou, o ΔH da reação é positivo. Temperatura aumentou, constante diminuiu, o ΔH da reação é negativo. Se eu pensasse num gráfico, constante de equilíbrio, temperatura, não importa a unidade da temperatura, combinado? Porque aqui você não vai fazer conta, aqui a função é crescente, aqui ela é decrescente. Isso é uma coisa que aparece muito. E sabe o legal? Que você não vai precisar fazer conta. Falei do catalisador, falei da pressão, falei da temperatura que é especial, vou apagar, agora eu vou falar da concentração. Me dá um minuto. Agora eu quero falar da concentração. Ó, coloquei uma reação genérica aqui, beleza? Eu tenho 3 substâncias. Eu vou imaginar na possibilidade A, que eu vou aumentar a concentração de A. Agora eu quero que você pense do jeito que eu vou falar. Qual é o contrário de aumentar? Diminuir. Então, quando você introduz uma substância, o que a reação tem que fazer? Ela tem que gastar a substância que você colocou para o sistema voltar ao equilíbrio. E como é que eu gasto o A? Eu tenho que juntar o A com o B para formar o C. Então, o equilíbrio é deslocado para a direita. Então, você entendeu a ideia? Eu adiciono a reação tem que consumir o A. Ela junta o A com o B para transformar em C. Então a reação favorecida é a reação direta. Significa dizer que momentaneamente V1 é maior do que V2. Vamos imaginar a possibilidade B. Eu vou diminuir a concentração de A. Bom, se eu diminuo a concentração de A, vou falar uma coisa besta. Qual o contrário de diminuir? Aumentar. Então a reação pensa assim, se uma substância foi diminuída, eu vou fabricar essa substância. Como é que eu fabrico? Eu vou transformar C em A e B. Conclusão, o equilíbrio agora será deslocado para a esquerda.
esquerda. Significa dizer que momentaneamente V2 é maior do que V1. Maravilha? Agora eu quero imaginar uma possibilidade que eu vou chamar de C. E aí eu queria que você olhasse para esse carinha. E eu queria que você observasse que ele está em que estado? Sólido. Sólido entra na constante de equilíbrio? Não! Então, se a concentração de B aumentar ou se a concentração de B diminuir, então tanto faz, não há alteração no equilíbrio. Por que não tem alteração no equilíbrio? Porque a substância está em que estado físico? Sólido. Traduzindo, sólido não produz deslocamento de equilíbrio. Sassá, quando isso aparece na prova, os estados físicos vão ser dados? Sim, pode ficar tranquilo. Vou te propor mais duas opções. Agora eu vou mexer na substância C. Eu vou aumentar a concentração de C. Então qual é o meu raciocínio? Uma substância foi colocada, a reação vai consumir essa substância para que o sistema volte ao equilíbrio. Como é que eu faço para gastar essa substância? Eu tenho que transformar ela em A e B. Então o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. E quando eu desloco o equilíbrio para a esquerda, momentaneamente, V2 é maior do que V1. Vamos imaginar que a substância C foi retirada. A substância C foi retirada? Maravilha! Como é que o equilíbrio vai se comportar? Eu vou fabricar aquilo que foi retirado. Como é que eu fabrico essa substância? Eu vou juntar essas duas para fabricar essa. Portanto, o equilíbrio será deslocado para a direita e, momentaneamente, V1 é maior do que V2. Pronto, eu fiz um básico aqui. Eu vou te dar duas informações e aí eu vou resolver dois exercícios. Primeiro lugar, catalisador nunca desloca equilíbrio. Então sobraram três fatores. A pressão total, a temperatura e a concentração. Desses três fatores, o único que mexe na constante é a temperatura. Maravilha? E aqui, pra gente fechar, eu vou te dar uma dica. O examinador, às vezes, quer me enganar. Então, às vezes, em vez dele falar concentração, ele fala pressão parcial. E você fica desesperado. Ai, eu não aprendi isso. Aprendeu? P é concentração vezes RT. Então, quando eu tenho uma substância que é gás, mexer na concentração é mexer na pressão parcial. Então, por exemplo, estamos de acordo que esse cara é gasoso? Dizer que a concentração dele está aumentando ou dizer que a pressão parcial dele está aumentando para nós é a mesma coisa. Esse cara não é gás? Dizer que a concentração está diminuindo ou dizer que a pressão parcial está diminuindo é a mesma coisa. Então, eu só posso trocar concentração por pressão parcial quando a substância, seja ela qual for, esteja necessariamente em que estado físico? Gasoso. Pronto. O que eu fiz dá para você acertar qualquer exercício. Vamos treinar? Vamos fazer dois. Vamos lá.